Então, vou fazer uma pequena leitura da biografia da Fernanda Moraes do Olivo, para ficar registrado, né, e para vocês saberem de quem se trata e, enfim, né, contextualizarem um pouquinho desse curso, né. Então, Fernanda Moraes do Olivo possui graduação, mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com estágio doutoral na Universidade Sorbonne Nouvelle. É pós-doutora em Ciências da Linguagem pela UF, de 2018 a 2019. É licenciada em Letras ainda, Língua Portuguesa, pela Universidade Estácio de Sá. Sua pesquisa se centra nas áreas de Teoria e Análise Linguística e Português como Língua Adicional. De 2007 a 2012, participou como pesquisadora voluntária do Centro de Convivência de Linguagem, com foco em compreender os processos de aquisição da leitura e da escrita em crianças e adolescentes que apresentavam dificuldade de aprendizado. Em seu pós-doutorado, buscou compreender o discurso das mulheres congolesas em situação de refúgio no processo de aprendizagem do português como língua adicional. Atualmente, também trabalha como professora assistente 1 na Fundação Técnico Educacional Souza Marques, lecionando disciplinas de língua portuguesa e linguística na graduação de letras e na pós-graduação de língua portuguesa da mesma instituição. Então, seja bem-vinda, Fernando. O currículo é bem mais extenso do que esse, mas para não ficar aquela leitura, né, super extensa também, eu acho que o curso dela vai significar também vocês para além do currículo. Mas entre no Lattes para saber mais detalhes, tá bom? Então, bem-vinda, Fernanda. Quando você precisar compartilhar aqui a tela, você me fala que eu compartilho. Tá certo. Obrigada, Felipe. Esse resumo ficou ótimo, acho que eu vou usar ele agora para o meu Lattes, porque a pessoa que é exagerada, né, coloca tudo. Bom, eu quero agradecer, né, a presença de todos, né, eu sei que sexta-feira, 18h, está todo mundo cansado da semana, então muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui para ouvir um pouquinho do meu trabalho, de algumas coisas que eu estou pensando. Eu também quero agradecer ao convite por fazer parte, né, para fazer parte do GAL, feito pela Vanise e pelo Felipe. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu acho o trabalho de vocês fantástico. Até que eu estava conversando com a Vanise, eu fiquei até meio apreensiva, porque eu falei, o meu trabalho, os arquivos com os quais eu trabalho, eles não têm relação com o século XIX. Porém, vocês vão ver aí que no meu trabalho, eu falei assim, a gente faz uma visita ao século XIX nos meus slides, por conta de uma questão que eu tive em relação à própria nomenclatura de refugiados. Mas isso a gente vai ver, vamos discutir durante a apresentação. Mas, bom, o que eu vou apresentar hoje para vocês, essencialmente, é um pouco do que eu fiz, do trabalho que eu fiz durante o pós-doutorado, pensando justamente na questão desses processos de aprendizagem de uma língua a outra, né, no caso, o português, pelas mulheres refugiadas congolesas. Então, o arquivo com o qual eu trabalho, na verdade, são cenas de sala de aula. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa constituição de um arquivo que, na verdade, é constituído por diários de sala de aula. Eu vou apresentar para vocês aí a transcrição de uma gravação, porque é justamente uma aula que eu tive a permissão dessas alunas, eu tenho termo assinadinho, bonitinho por elas, que é o termo de concessão de uso. Então, é a única aula que eu tenho esse termo, então é a única aula que eu realmente posso usar a transcrição. Mas, então, a gente vai discutir isso e fazer uma reflexão sobre o que esse arquivo traz em relação a esse processo de aprendizagem da segunda língua, dessa língua outra, e o que ele traz para a gente pensar justamente na língua. E, além disso, eu também trago no final algumas outras coisas que eu estava pensando sobre outros possíveis arquivos que pode juntar essa questão do arquivos em refúgio, tá? Felipe, você pode começar a colocar a apresentação? Porque tenho até já um lembrete para mim mesma para falar o porquê do arquivos em refúgio. A gente estava vendo arquivos da canção, arquivos da mestiçagem, sempre com a preposição de. E por que o arquivos em refúgio? Pode passar.
Obrigada, Felipe. Bom, o nome surgiu e até por conta de uma problematização que eu e a Vanise, a gente conversa, né? Essa denominação refugiado, né? O que ela nos lembra, qual é a memória que esse nome traz. Então, se a gente colocasse arquivos do refugiado, sempre vai parecer que... eu moro numa rua bem barulhenta, eu não sei se vocês estão atrapalhando o barulho. Tá, tranquilo. Sempre vai trazer uma memória do que e significar o refugiado sempre de uma mesma forma, né? Atualmente, a gente vê na mídia determinados modos de significar o refugiado, a gente ouve discursos que sempre os colocam na relação com a falta, aquele que sempre precisa do outro, né? Então, a gente não queria trazer esse nome, né, para o arquivo e repensar mesmo. Então, arquivos em refúgio, e também não arquivos de refugiados. O que esse de refugiados ia reportar? Qual memória que ele ia trazer em relação a esses arquivos, né? Seriam, né? E eu vou trazer para vocês uma questão que eu tenho e uma questão que eu já conversei com outras pessoas que trabalham com refugiados, né? É algo de sempre buscar trazer a voz dessas pessoas, né? Para a gente poder analisar, né? Então, por isso que um dos objetivos do meu trabalho de pós-doc era ouvir, né? Fazer uma escuta desse processo de aprendizado pela voz das refugiadas congolesas. O foco eram as refugiadas congolesas, até para questionar essa homogeneidade que o nome refúgio também traz, né? Que o nome refugiado traz. Porque quando a gente fala refugiados, parece que a gente coloca todos dentro de uma mesma caixa, chacoalha e pronto. São todos iguais. E a gente sabe que não é. O refúgio, o próprio ato do refúgio é heterogêneo. As pessoas que estão em situação de refúgio aqui no Brasil e no resto do mundo, elas têm necessidades diferentes uma das outras. Por exemplo, uma pessoa que está em situação de refúgio, que veio da Venezuela, tem necessidades e demandas diferentes de uma pessoa, de uma mulher, por exemplo, que veio do Congo. A questão cultural é muito forte, tanto dos venezuelanos e das venezuelanas, quanto das congolesas, dos congoleses, dos sírios e das sírias, e isso deve ser levado em conta também para a gente pensar tanto na pesquisa quanto na elaboração de políticas públicas. E a gente sabe, como a gente ouve na mídia, que parece que refugiados são todos iguais, são sempre pessoas assim, naquela necessidade enorme que precisa do outro. E essa também é uma das questões que eu faço em relação à questão de língua de acolhimento e país de acolhimento. Essa discussão, eu e a Vanise, a gente fez num artigo e está num livro que foi organizado pela Elaine Darós e outras pessoas. Deu um branco o nome do livro, porque ele está aqui atrás de mim. Tramas, alguma coisa do feminismo. Não estou recordando bem o nome do livro. Mas era Trama e Feminismo. Sai do Fernando, eu vou pegar o livro, que eu também esqueci. Tá certo. Obrigada, Vanise. E, diferente dos outros mini-cursos que algumas pessoas puderam ver, os arquivos constituídos, né, os principais arquivos com os quais eu trabalhei no pós-doc eram arquivos atuais, até porque eram arquivos, eu como professora, então era esses diários de sala de aula, era essa gravação dessa aula que eu trouxe para vocês. Então, são arquivos atuais, do século XXI, tá? E esses arquivos, pontapé inicial foi justamente essa minha pesquisa de pós-doutorado com as refugiadas congolesas.
Então, para constituir esse arquivo, né, e como ele demandou, ele foi pensado a partir desta questão. E é muito interessante a gente pensar em um arquivo, por exemplo, um diário de sala de aula. Por que eu estou falando isso? As aulas aconteciam não baseadas no meu projeto de pós-doc, até porque eu comecei a dar aula para os refugiados antes do meu projeto, né? Então, meio que essa questão sobre o processo de aprendizagem das mulheres congolesas, de pensar os refugiados, pensando na heterogeneidade desse grupo e não colocando eles, né, como todos iguais. Então, eles foram constituídos também ao longo do meu processo enquanto professora de português para refugiados, né, para pessoas em situação de refúgios, que era dado na UERJ, agora continua sendo dado por conta da pandemia, está online. Né? Então, e é uma parceria com a Caritas do Rio de Janeiro, que é a instituição aqui no Rio de Janeiro que recebe essas pessoas que vêm com pedido de refúgio, tá? Ela é associada ao CONARE e à Acnur da ONU, tá bom? Felipe, você pode passar para mim, por favor? Por que eu falo? Mas antes de adentrarmos no arquivo em sua discussão, uma visita ao século XIX. E por que eu decidi passar por essa visita? Porque, como eu já disse para vocês, antes, assim, até para pensar no nome do arquivo, Arquivos e Refúgio, a questão da denominação refugiados era uma questão para mim, e um dos pontos que eu me questionava também é o porquê, que memória traz esse nome refugiado. E para, né, estabelecer uma relação aí com outros trabalhos do Gal, que traz, a maioria, né, dos trabalhos que traz o século XIX como, né, um eixo em comum, eu fui buscar em dicionários do século XIX, acabei, assim, não tendo tempo de trazer também... Felipe, você pode passar para mim, fazendo favor? Tá, e também pensar o que foi a imigração do século XIX. E isso veio muito na minha mente, principalmente a imigração do século XIX, ouvindo o Rogério Modesto falar na quarta-feira, quando ele fala sobre a mestiçagem no Brasil. E justamente o século XIX foi quando teve a grande chegada de inúmeros imigrantes europeus convidados pelo nosso governo, justamente por quê? Por conta dessa política de branqueamento, né? Isso me veio, essa lembrança, né? Porque a gente já ouviu falar sobre isso nas aulas de história do colégio, mas essa lembrança veio muito forte por conta da fala do minicurso do Roger, e eu falei, não, a gente não pode apagar isso. Por quê? Se for lembrar, assim, da nossa família, a minha família, ela é toda de descendentes italianos. Se a gente for pensar o que é uma pessoa em situação de refúgio, que fugiu, que está fugindo de guerra, de perseguição política, mas se a gente pensar nessa questão da guerra, os meus bisavós, eles chegaram no Brasil fugindo da Primeira Guerra Mundial. E eles tinham, se você for pensar, isso é do século XX, mas no século XIX também a Europa sofria muito com questões de guerra, de fome. Então, se a gente for pensar no cerne do que é o refugiado, esses imigrantes europeus, eles podiam se encaixar enquanto refugiados, mas eles são, até hoje, chamados como, né, eles são nomeados como imigrantes, né?
muito por conta do quê? Dessa outra situação, né? Eles eram convidados de fato, não sei porque eu fiz essas aspas, mas enfim, eles eram convidados de fato pelo governo para vir, para trabalhar nas fazendas, depois da abolição da escravatura, justamente por conta dessa política de branqueamento. Justamente por conta disso, eu fui em dicionários do século XIX para buscar os termos, 2 termos, na verdade, eu comecei com a questão do refúgio e de imigrante, para ver como esses termos eram denominados nesses dicionários. E aí já se constitui como um primeiro arquivo, diferente desse arquivo com o qual eu trabalhei no meu pós-doutorado. Então, esse já é um arquivo que a gente tem, né, como a gente pega o dicionário, que é um instrumento linguístico, no qual apresenta essas definições e como isso, né, seria uma forma da gente pensar como esses nomes significavam naquela época. E aí, por conta disso, eu cheguei na questão do estrangeiro, porque para mim foi muito forte a definição de estrangeiro, que ressoa muito no modo como os próprios refugiados, pessoas que estavam em situação de refúgio, eles falavam como eles enxergavam, como muitos brasileiros os viam, né? Que era aquela questão do outro, aquele que veio para roubar o meu trabalho, que não deveria estar aqui, aquelas discussões xenofóbicas mesmo. Felipe, você pode passar para mim, fazendo um favor? Bom, então, o primeiro dicionário que eu só busquei 2 dicionários, tá, gente? Porque foi uma questão que me veio agora, não é, mas é um arquivo que pode ser constituído com outros dicionários do século XVIII, do século XIX e dicionários atuais também, para a gente ver como esses saberes circulam. Essas denominações circulam. Então, o primeiro dicionário que eu olhei foi o Dicionário da Língua Brasileira, feito por Luiz Maria da Silva Pinto, de 1832. Bom, a gente não vê o nome refugiado nesses dicionários. Não tem o termo refugiado, mas tem refugiar-se e refúgio, que é justamente abrigar-se, acolher-se. E refúgio, lugar onde alguém se refugia. Asilo, abrigo, recurso. Né? O refúgio, no século XIX, ele traz muito essa ideia do acolhimento, do abrigo, que é algo que a gente traz também quando a gente fala língua de acolhimento, país de acolhimento. Não tem nesse dicionário nem o termo imigrante, nem imigração. Não tem. E olha que eu busquei naquele procurar, depois eu fui no nomezinho lá. Não tem, gente. Mas tinha estrangeiro. Que é muito interessante quando a gente vai para estrangeiro e tem deslocamento para estranho também. Que é que nasce em país estranho, falando de pessoas que vêm de fora, não nacional, falando de mercadorias. E aí, a gente tem também, né, a entrada para estranho, né? A gente tem a palavra estranho e tem uma entrada que a primeira palavra que aparece já é estrangeiro. Que não é de casa, de família, desconhecido, não nacional, que não é conforme, designado, fora do costume, que não é vulgar. Então, essa relação entre estrangeiro e estranho, as próprias palavras, né, se a gente for... Gente, tem alguma coisa me dando alergia aqui. A própria palavra, né, estrangeiro, ela vem, né, de estranho... eu não fiz uma análise profunda dessas palavras, tá, gente? Mas eu quis trazer aqui para mostrar que essa ligação entre estrangeiro e estranho, que tem uma ligação na morfologia, ela também traz uns efeitos de sentido muito fortes para a gente pensar o modo como a gente olha, não estrangeiro, aqui no Brasil. Porque dependendo do estrangeiro aqui no Brasil, se ele é um estrangeiro que vem da Europa, se é um estrangeiro que vem dos Estados Unidos, ele é visto de uma forma, como aquele que vem agregar para o nosso país. Agora, se ele é visto como um refugiado,
se esse estrangeiro, ele vem buscando essa acolhida, no sentido, ou até vem para o Brasil, vem do Brasil apenas como um país de rota, que é o que está acontecendo com os congoleses, a maioria dos meus alunos já estão nos Estados Unidos, inclusive. Eles são vistos sempre com ou aqueles que precisam de algo o tempo todo, aqueles que precisam dessa acolhida, são sempre denominados como os que precisam, aqueles que têm uma cultura estranha à nossa, e por isso, né, tanto que as refugiadas, elas falavam muito na questão da saúde. Isso é muito interessante para ser pensado, e algo que eu e a Sabrina, a gente está pensando, a Sabrina Rizental, no artigo que a gente está escrevendo, né, essa cultura que é estranha a nós, a gente sempre vê como diferente aquilo que não pode ser agregado a gente, porque elas sempre falavam dessa questão do parto, como elas eram desrespeitadas nos hospitais por querer ter um parto, como era no Congo, que era chegar no hospital com a criança quase nascendo. E como eu tive um filho há 6 meses atrás, para a gente aqui no Brasil ter esse parto, que é o típico delas, a gente desembolsa uma grana preta, que é, na verdade, o que eles chamam de parto humanizado. É muito interessante isso. E elas eram mal vistas no hospital por terem essa visão de como ter um filho, né? Que, na verdade, é uma visão que, depois que eu entrei nesse mundo de maternagem aí, é uma visão que existe no Brasil, mas é uma visão da classe média alta, que quer ter um parto que é chamado de parto humanizado. E elas já vinham com essa história, mas eram desrespeitadas nos hospitais que as atendiam, que não tinham essa visão desse tipo de parto. Então, isso é muito interessante a gente pensar nesses deslizamentos de sentido, que traz, assim, essa relação, né, desses sentidos do século XIX, como isso vai se constituindo enquanto memória para as denominações atuais, né, dessa questão do que é estranho a nós atualmente em relação ao que é ser estrangeiro, ao que é ser uma pessoa em situação de refúgio. Felipe, você pode passar, fazendo favor? Esse daqui é do Grande Dicionário Português, de 1871, ou Tesauros. Também tem o termo refugiar, refugiar-se, refúgio, mas não tem refugiado o nome. Isso é silenciado, também é apagado. Já tem o termo imigrante, que é aquele que vem estabelecer-se em país estranho. E tem a questão do estrangeiro também, que relaciona com a questão do estranho, aquele que é desconhecido. Isso é muito interessante também, porque assim como o que eu já disse anteriormente, esse estranho, atualmente, ele vai se relacionar a quem? A qual estrangeiro, né? Como eu já disse para vocês, só retomando, não é o estrangeiro que vem da Europa, não é o estrangeiro que vem dos Estados Unidos, do Canadá, é o estrangeiro que vem da Venezuela, que vem de Cuba, é o estrangeiro que vem do Haiti, que não são relacionados, os haitianos não são considerados refugiados, ele tem um outro visto, diferente, alguma coisa sobre humanidade, por conta da catástrofe do terremoto, são os refugiados, que são as pessoas em situação de refúgio que vêm de países africanos. Então, o que nos é estranho, né? A Venezuela é aqui, pertinho. Tem questões culturais muito próximas da nossa, mas ainda assim são vistos como muito diferentes da nossa cultura por conta de toda a situação deles pedindo esse asilo, né? Pedindo esse refúgio no Brasil. Eu não vou ler os termos, enfim, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero, que eu descobri que eu botei muita coisa. Assim como eu, né, pessoa exagerada. Mas eu só trouxe esses exemplos aqui justamente para a gente pensar
que nesses dicionários, como esses nomes circulavam na época, que memória eles traziam, em que condições de produção esses dicionários foram escritos, em que época, e quais efeitos de sentido produziam. Então, isso daí é um arquivo que pode ser engrandecido e pode ser um tema de pesquisa maravilhoso. Eu não me arrisco, porque eu nunca trabalhei com dicionário, mas o pessoal das ideias linguísticas aproveitaria perfeitamente. Felipe, você pode passar para mim, fazendo favor? E eu trouxe também o termo refúgio no século XX, que vem do Estatuto do Refugiado de 1951, né, proposto pelo Acnur, e o Estatuto do Refugiado no Brasil, que é uma releitura desse Estatuto do Refugiado de 1951. Desculpa, gente. Né? E, justamente, o Estatuto do Refugiado de 1997, ele é extremamente elogiado no mundo todo, sendo que, pensando na lei, nesse estatuto, o Brasil seria um país muito aberto, um país muito amigo para os refugiados. E vocês vão ver que no depoimento das refugiadas há pontos aí para a gente se pensar, tá bom? Sobre o que né? O que é considerado assim, o que é um país aberto. Realmente, o Brasil é um país em que as pessoas em situação de refúgio, no próprio processo de pedido da situação de refúgio, já recebe carteira de trabalho, já recebe documentação, tá, gente? Diferente de outros países, como Portugal. Em Portugal, a pessoa só vai receber, por exemplo, documentação, os direitos como cidadão português, depois que tiver mesmo ele ter recebido mesmo os documentos, tudo, como refugiado, e é preciso também fazer um teste da língua portuguesa lá. Então, ele precisa provar que ele tem conhecimento da língua nacional lá. Tá? No Brasil, isso não é necessário. Tá? A língua portuguesa é necessária para uma questão de sobrevivência mesmo, no lugar. Não para conquistar a documentação. Em Portugal já é, tá? Felipe, você pode passar para mim? Fazendo um favor? Ai, obrigada. Eu só vou ler rapidinho aqui a definição de refugiado pelo Acnur, que ela se assemelha muito com a definição do Estatuto do Refugiado de 1997, tá? E eu tô lendo isso justamente para a gente pensar nessa diferença com o termo imigrante, tá? O que é o refugiado? Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país. Ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. E eu estou trazendo essa questão, dessa definição do refugiado, porque uma das grandes questões é, por que refugiado e não imigrante? Pensando legalmente, isso significa, legalmente, porque um refugiado, ele tem outros, ele precisa entrar com uma demanda de refúgio, ele vem para o nosso país por conta dessas perseguições políticas, por conta de guerra, ele vem para o Brasil por conta dessas questões. O imigrante seria uma escolha dele, mas a gente sabe que muitas pessoas, né, sendo imigrantes, eles vêm para o país também fugindo de fome, fugindo de problemas sociais, e etc. Mas essa definição, ela é importante, ela é interessante para a gente pensar legalmente no termo refugiado, né? Então,
Porque a partir disso, a gente vê que tem outras formas de conseguir documentações. Existem outras, por exemplo, a Caritas. A Caritas, ela só recebe refugiados. Ela não recebe, por exemplo, haitianos, que tem um outro tipo de visto, que é um visto humanitário, que é diferente. Eles não recebem, eles não dão suporte para os haitianos, é só para quem está dentro dessas características, tá? Porém, a gente sabe que socialmente esse nome significa de uma outra forma, como eu disse para vocês, sempre vem a lembrança pela falta, pela necessidade, como se o outro, né, a pessoa em situação de refúgio, não pudesse ser nada mais além do que aquela pessoa que precisa de algo, daquela pessoa que falta tudo, falta comida, parece assim que é despida de tudo, né, da sua cultura, é despida da sua língua, inclusive, né, porque chegando no Brasil precisa falar a nossa língua de qualquer forma, então essa pessoa é despida de todos os seus elementos e se torna um refugiado, tá? Então, legalmente, esse termo, ele é necessário, mas aí a gente também tem que pensar o que ele significa para a gente socialmente, tá? Felipe, você pode passar para mim, fazendo um favor? Tá, aqui eu só coloquei para vocês o Estatuto do Refugiado de 97, e ele é bem próximo do Estatuto do Refugiado de 1951, porque é uma leitura que se faz. Então, eu não vou ler, mas o que eu trouxe para vocês também é pensar nessas leis que falam, nessas definições que falam sobre o refúgio, falam sobre o refugiado, constituindo aí um arquivo sobre, né, esse termo, um arquivo sobre o que é o refúgio, o que é o refugiado. Pode passar, Felipe, fazendo um favor. Agora, voltando para o meu arquivo do pós-doc. Como eu disse para vocês, né, antes de começar a fazer esse passeio rápido, né, século XIX e depois século XX, bem rapidinho, aliás, só para retomar a minha questão do meu pós-doc, que foi justamente realizar uma escuta das narrativas produzidas por mulheres congolesas em situação de refúgio e buscar compreender como se dá esse processo de subjetivação dessas mulheres em uma língua ou outra. No caso, a língua portuguesa do Brasil, tá? Bom, eu já disse para vocês o porquê das mulheres, né? Desculpa, por que ter essa diferença? Mulheres congolesas e não ser refugiados em geral, justamente para pensar que cada grupo tem sua demanda. Por exemplo, os congoleses têm uma demanda diferente, têm uma cultura diferente dos venezuelanos, inclusive de pessoas em situação de refúgio dos próprios países africanos, tá? E aí eu pensei, e por que as mulheres congolesas, justamente? Isso vem muito quando eu entrei em contato com o pessoal da Caritas e da UERJ, né, a Poliana e o Bruno, a Poliana Coé e o Bruno Deus dará, algo que chamou a atenção nas reuniões e conversa com outros professores era justamente o fato de que muitas dessas mulheres, elas não eram alfabetizadas, justamente por questões culturais, porque lá no COM você só estuda se você tem dinheiro, se você pode pagar. Se você não pode pagar, você não estuda, independente se é homem ou mulher. Então, numa família, pensando em toda uma sociedade que é sustentada no e pelo machismo, extremamente forte, aqui no Brasil também mas lá é muito forte também, numa família com inúmeros filhos, porque lá a questão de família, de filho, também é mais ampla do que a nossa, e isso é muito interessante também. Não é
a família para os congoleses não é apenas esse núcleo igual a nossa, mãe, pai e filho e crianças, tanto que família, uma criança, por exemplo, toda a comunidade toma conta, não é só a mãe e o pai, é toda a comunidade, né? Mas pensando na questão da escola, de pagar os estudos, as mulheres só conseguiam estudar se elas trabalhassem e pudessem pagar os estudos, ou se a família tivesse dinheiro além para pagar os estudos, para pagar além dos filhos homens, tá, gente? Então, tinha muitas que não falavam, ou falavam muito pouco francês, que é a língua que era ensinada na escola. Então, isso era complicado para a gente também, enquanto professor, como é que a gente ia ensinar a nossa língua, sendo que a gente não sabia a língua delas, que tinha mulheres que também não falavam Lingala, que seria a segunda língua mais falada no Congo. Elas falavam outras línguas das tribos, de tribos. Ou seja, né, o Congo, como a maioria, como acho quase todos os países africanos, eles têm inúmeras línguas, eles são multilingües. Elas foram criadas num ambiente... gente, deu um branco agora na palavra, multilingüe, no ambiente multilinguístico. Deu um branco agora, enfim, mas vocês entenderam. E pensando em todas essas particularidades que eu busquei compor esse arquivo justamente de relatos de sala de aula e de uma aula específica, que era o que eu tinha a permissão para pensar, né, como a língua portuguesa, como o aprendizado da língua portuguesa se dava nessas condições específicas de produção e como é que essas mulheres, se colocavam diante da língua portuguesa. Então, essas questões aí, elas acabavam o quê? Movimentando esses meus recortes de sala de aula para eu poder fazer a pesquisa. Então, eu tinha aí vários dizeres, várias tarefas, mas dentro dessa quantidade enorme de material de sala de aula, o que me interessava justamente, onde eu queria entrar, era justamente pensar nessa questão dessas mulheres e como elas encaravam a língua portuguesa, tá? Felipe, você pode passar para mim, fazendo um favor? Tá, como eu já disse para vocês, esse arquivo ele é constituído por cenas vivenciadas em sala de aula, tá? Ah, detalhe, eu esqueci, porque parece que eu só dava aula para as mulheres congolesas que não tinha homem na minha sala. Mentira, tinha sim. Porém, eu quero fazer um adendo. A maioria das minhas aulas eram frequentadas por mulheres mesmo. Eram pouquíssimos homens. Por quê? Eram os homens que conseguiam emprego. Então, eles não tinham condições de ir para as aulas, que eram de terça e quinta-feira. Então, acabavam vindo as mulheres com seus filhos, tá? Tanto que uma das gravações, né, que é a gravação que eu tenho a permissão delas, é super complicado de ouvi-las, porque a gente ouve mais as crianças na aula. Então, era um ambiente em que elas conseguiam ir para a aula, porque elas sabiam que podiam trazer os filhos delas, tá? E aí, dentro desse arquivo, com inúmeras outras atividades, como eu disse para vocês, né? Eu e a Sabrina, a gente está pensando num artigo agora, justamente trazendo a questão da saúde, que veio essa análise que a gente está trazendo. Tem relação com os materiais didáticos, mas também tem relação com dizeres de alunos das nossas aulas, tá vendo? Então, esse arquivo, produzido por cenas de sala de aula, ele vai sendo... Gente, as palavras estão me fugindo hoje. Hoje não, na verdade, faz tempo que já está fugindo, mas está fugindo mais hoje. Como é que eu falo? Ele vai sendo muito produtivo, na verdade, olhar para esses arquivos para a gente ver outras questões referentes à Natália, que é a minha aluna,
que são justamente esses arquivos que são referentes às salas de aula, e isso fica muito forte, porque na sala de aula a gente ouvia, né? A gente tinha ali a voz desses refugiados, diante de N questões, não só em relação à língua portuguesa, a dificuldade da aprendizagem. Tinha questões sobre a saúde, tinha questão sobre o emprego, sobre racismo, sobre gênero, sobre violência da mulher. E tudo isso era uma pena não poder gravar todas as aulas, então muitas coisas se perdiam, né, da fala em si, mas a memória desses arquivos sendo construído enquanto um diário de sala de aula existe. Isso é muito legal para outros trabalhos, tá? Pode passar, Felipe, fazendo favor. Tá. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe para vocês verem como é que eu movimentei esse arquivo de sala de aula e os recortes que eu fiz para pensar a questão do processo de aprendizagem da língua portuguesa, como essas mulheres, né, qual era o processo delas de subjetivação diante dessa língua outra, dessa língua que elas eram obrigadas a aprender. Não foi uma escolha delas aprender a língua portuguesa para trabalhar, para arrumar um emprego melhor. Não, era uma questão de sobrevivência, tá? Ah, um detalhe, eu esqueci de falar isso para vocês. As minhas turmas eram do francês 2, tá? Porque lá na Caritas eles dividiam as turmas pelas línguas oficiais, tá? Quando eu comecei a dar aula lá, a maioria dos refugiados aqui no Rio de Janeiro eram congoleses, tá? Agora mudou totalmente o cenário. A maioria agora são os venezuelanos, tá, gente? Bom, vou falar aqui de uma das alunas, a MC, tá? Por questão de ética, só tá as iniciais do nome das alunas, tá? Bom, qual que era a pergunta que eu fiz? Era uma atividade que eu havia dado para elas com um relato de um aluno meu de português para estrangeiro quando eu dei aula na Unicamp, tá? Falando sobre a língua, sobre a questão do que ele achava da língua portuguesa, as impressões dele sobre a língua portuguesa. Depois de ler esse relato, elas eram alunas já do francês 2, ou seja, elas já tinham um conhecimento maior da língua portuguesa, diferente do pessoal do português 1, né, que chegava cru. Elas já tinham um conhecimento, elas já tinham uma habilidade maior com a língua portuguesa, tá? Então, a MC diz, língua portuguesa do Brasil é difícil. Falar, escutar, sotaque para aprender outra coisa. Dentro das palavras portuguesas, é igual à língua francesa. Daí consegue definir outras palavras, né? Então, essa coisa da palavra do português é muito parecido com a língua oficial deles, tá? E uma coisa que eu descobri nessa aula foi que o francês e o Lingala são dados na escola. Eu achava que era só o francês, mas o Lingala também, tá? Mas a língua oficial para eles é o francês. Felipe, você pode passar para as outras cenas? A KP. Eu tenho muito problema em sotaque brasileiro, para poder ter um diálogo com o povo brasileiro, tá? Ela ainda continua. Difícil de aprender. Eu estava a falar francês na minha terra. Eu não sabia nada. E eu fui fazendo do modo como elas falavam, como elas escreveram também para mim, tá? Eu preferi não corrigir, porque é assim que eles falam, é assim como elas... se elas tomavam a palavra na nossa língua, e é possível de compreender, gente, tranquilamente. Comecei a primeira vez a criança aprender a língua, ela começa na família e aprende a falar essa língua. Ficando grande assim, você sai da sua terra para ir para outra terra, para começar a falar de novo outra língua, primeiro escrever, primeiro fazer curso, tudo português. Aí fica difícil, entendeu? Aí você fica aqui, a pessoa tá falando,
Aí você, tá xingando. Mas não tá xingando, não. Você tá escutando. Pode ir, Felipe, para a cena 3. A MK. Muito difícil para mim a ler e escrever vocabulário. Todos é difícil para mim, mas o curso de português aprende. Falar outra língua, como minha colega diz, falar outra língua, entender outra língua, mas com vontade a gente está aprendendo. Para mim, eu acho que é a minha segunda língua. Ela fala que o português é a segunda língua dela. É a minha língua porque vai ajudar o trabalho. Você vai falar a língua portuguesa. Ajudar o trabalho é no sentido de ajudar a procurar emprego, tá? Não vai falar outra língua, não. Tem que se esforçar. Fazer esforço, entendeu? Para falar bem, para escrever bem o português. Fazer o sotaque brasileiro que ajuda a encontrar emprego. Isso foi muito interessante. Nessas cenas, vocês vão ver mais adiante, mas a questão do sotaque brasileiro aparece sempre. Esse enunciado sotaque brasileiro e essa relação entre língua e trabalho, língua e emprego, tá? Ela fala, no início foi difícil, aquele sotaque. Mas agora estamos aprendendo. Só para fazer uma adentro, essa aluna, ela foi uma aluna que, para chegar ao Brasil, ela passou por Angola e Portugal também. Então, ela tinha já relação com português de outros lugares. Então, ela também questiona o sotaque nosso, mostrando a dificuldade e a importância de aprender o sotaque brasileiro, tá? E o que seria esse sotaque brasileiro, né? Tanto que elas falavam que o meu sotaque, para elas, não era um sotaque brasileiro. O sotaque brasileiro, para elas, era do Rio de Janeiro, que era onde elas moravam. Enfim, é aquela questão mesmo dessa língua una. Tá. Felipe, pode passar, fazendo um favor. Felipe? Não passou, Fê? Não. Passou. Pessoas... Tá demorando um pouquinho. Passou. A cena 4. A minha opinião sobre a língua portuguesa do Brasil. Tá sendo muito difícil pra gente. A gente viu a língua diferente, tá aprendendo o sotaque brasileiro. A gente tá passando um processo muito tá triste por falta de diálogo. Quando a gente está caminhando junto, ou quando a gente vai para algum país e não sabe o idioma deles, fica muito complicado fazer compra na hora. Isso daí foi uma transcrição minha no áudio, eu entendi compra na hora. Mas é porque tinha muita criança falando junto, tá? Então foi o que eu consegui entender. Fica muito complicado. Agora a gente está fazendo curso na UERJ, que foi dado na Caritas. Está sendo muito legal, porque está ajudando a gente bastante. Mas a gente está tendo dificuldade no sotaque. Eu quero pegar o jeito do brasileiro falar. Quero falar sem sotaque. Isso é muito interessante, porque de todas as alunas, assim, a gente vê essa questão do sotaque muito forte. E dentro desse recorte, desse arquivo, né, que são as anotações da sala de aula, de atividades, tudo mais, dentro desse arquivo, a minha pergunta, isso é um ponto muito importante para trazer, porque a pergunta define o modo como você vai lidar com esse arquivo. Vocês já devem ter visto anteriormente, nos outros mini cursos, né, que olhar o arquivo pela análise de discurso não é só, né, esse conjunto de material, o próprio pesquisador, o modo como ele constitui esse arquivo vai significar, né, para suas demandas de pesquisa e vai também ser constituído pela sua questão, não só o recorte para análise, mas até para essa constituição desses textos, desses materiais que vão fazer parte da pesquisa, tá? E pensando nisso, a questão
sobre a língua portuguesa é que vai movimentando esse meu arquivo para esses recortes. Tá bom? E, como eu já disse para vocês, dentro desses materiais, assim, dentro dessas sequências discursivas, algo que me chamou muito a atenção no meu pós-doutorado foi essa recorrência dos termos, da questão do sotaque, dos enunciados. Quero pegar o jeito do brasileiro falar, quero falar sem sotaque, além da questão da dificuldade do aprendizado da língua portuguesa. Claro, essas mulheres faziam 6, 7 meses que estavam no Brasil, né? Essa dificuldade, na verdade, ela é comum para qualquer pessoa que aprende uma outra língua. Mas a situação delas era diferente, porque elas precisavam aprender urgente a língua portuguesa para poder não apenas conseguir emprego, mas para falar na escola com a professora, porque elas tinham filhos, para levar os filhos para serem vacinados, para elas poderem fazer compra no supermercado, na feira, para elas tentarem se organizar aqui no Brasil. Tá? Então, essa era uma necessidade urgente, assim como todos os refugiados, mas pensando nas mulheres e nas mulheres congolesas, essa necessidade ela ficava muito imanente, até para pensar do lugar onde elas estavam, a questão da violência, não trouxe isso para o recorte, mas uma das perguntas era a impressão que elas tinham sobre o Brasil, e algo que ficou muito forte para mim é que todas definiram o Brasil como um país violento. Agora, vocês imaginam essas mulheres que fugiram de um país de guerra? Elas definem o Brasil como um país violento. Isso é muito interessante, mas isso seria para uma outra pesquisa, seria para uma outra fala, né? Para uma outra análise, assim, que tá em alguns recortes do meu pós-doc, mas não tá aqui no que eu separei para vocês nessa apresentação, tá, gente? Felipe, você pode passar para mim? Tá, o que esses recortes nos mostram. Então, essa questão do sotaque. O que é essa questão do sotaque? O que é essa questão dessa busca de falar português? O que ela significa? E o que ela significa também para a gente pensar nessa questão do próprio, de como a gente considera o refúgio. E aí vem todo esse movimento desse arquivo constituído durante a minha pesquisa. Então, o que é essa língua de acolhimento? O que é olhar para esse... e problematizar mesmo esse termo, né? Língua de acolhimento. Então, o que é olhar para o como nós, né? A gente olha para esses estrangeiros, né? Se a gente for pensar eles como outro, e por isso que eu trago até aqui um excerto da Kristeva, não sei se eu tirei agora desses slides, mas enfim, depois eu posso buscar para falar para vocês, né? Então, o que esses recortes nos mostram? Felipe, você pode continuar para mim? Então, a primeira reflexão que eu trago, né, desses excertos é o que é esse falar sem sotaque. Como elas olhavam a língua portuguesa, né? O que a língua significa para elas, né? Pensando de uma forma ampla, né? Pensando nesse enunciado, falar sem sotaque, ou inclusive falar o sotaque brasileiro, falar do jeito brasileiro, o que significa, né? Que a língua portuguesa, assim como todas as línguas, ela é um conjunto de variantes que apresenta com sua sonoridade diferentes modos de se falar, dependendo da região, idade, classe social, entre outros fatores. Então, a partir do momento em que você fala, né, o estrangeiro, isso é um desejo, é muito interessante, isso é um desejo, não apenas das pessoas em situação de refúgio, mas também de outros estrangeiros, de querer falar a língua estrangeira que eles estão falando
o falar sem sotaque. Só que a gente sabe, enquanto professores de língua, que isso é praticamente impossível se você não cresceu num ambiente bilíngue, por exemplo, né? Mas para um refugiado, o falar sem sotaque, como eles encaravam? Que era um modo assim, então eles não vão, se eu falar o português com os brasileiros, se eu falar o português do jeito dos brasileiros, eu saio, eu não sou visto enquanto uma pessoa de um outro país, eu não sou visto enquanto refugiado, então é mais fácil de conseguir emprego. Mas a questão própria do refúgio, do estrangeiro, na verdade, né, deles serem de um outro país com determinadas condições sociais, ela está marcada no corpo, seja pelas roupas, a questão da cor, a questão da cultura em si está marcada nessas mulheres, no jeito de agir. Isso já está marcado. Então, mas eles se pegavam muito nessa questão da língua para se despir do que eles eram antes. Então, por isso era muito forte em todas as aulas, que eles queriam falar sem sotaque, eles queriam falar do jeito brasileiro, eles queriam apagar a língua materna deles, não só a língua materna, como todas as outras línguas que elas falavam, como línguas maternas, muitas delas tinham 3, 4 línguas, né? Línguas maternas, elas falavam da tribo da mãe, do pai, o Lingala e o francês ainda. Então, elas queriam se despir de tudo isso. Teve um comentário interessante, só que eu perdi, da Alicia, mas depois eu leio. Elas queriam, para elas se constituírem, né, como sendo agora desse país, do Brasil. Seja o país que elas vão ficar de fato ou apenas um país de rota, né? Que eu já falei para vocês que a maioria dos meus alunos que eu dei aula em 2016, 17, 18 já estão nos Estados Unidos, tá? Ou seja, se falar sem sotaque, ele traz essa ideia de que a língua brasileira é uma língua única, né? Porque eu quero falar sem sotaque, eu quero falar do jeito brasileiro, mas que jeito brasileiro é esse, né? E eu quero falar sem o sotaque da minha língua materna, eu quero apagar essas sonoridades. E o que isso significa, né? Felipe, você pode passar para mim, fazendo um favor? Bom, como eu já fui falando tudo isso para vocês, mas eu só vou ler esse slide para deixar mais organizado o que eu falei, tá? Por um movimento parafrástico, poderíamos pensar em outras possíveis formulações para o dizer, falar sem sotaque. Então, falar, né, além do falar do jeito brasileiro, também significa falar sem a sonoridade da minha língua materna. Falar e sem denunciar de onde venho, tá? Então, aí, como eu disse, tem esse desejo de apagar essa sonoridade da língua materna, da língua outra. E esse desejo, ele insiste justamente no significante, né? Essa sonoridade que, para nós, brasileiros, quando nós as escutamos, eu não coloquei a gravação aqui, mas está muito ruim a gravação, então não ia ficar interessante. Para nós, apesar da gente compreender muito bem o que fala, ela acaba sendo estranha, naquele sentido de saber que não é daqui, né? Então tem esse desejo constante de apagar essa sonoridade da língua materna, ou das línguas maternas, dessa língua portuguesa, né, que eles estão aprendendo, né? Tem esse desejo de apagar esse sotaque que marca o dizer dessa pessoa em situação de refúgio, né? Ele marca o sujeito refugiado, o coloca, o constitui enquanto tal, e o significa para o outro, e como é esse olhar para o outro, como esse outro define o refugiado, né? Como eu já disse, se a gente for pegar
Os discursos sobre os refugiados, eles sempre são constituídos na necessidade. Aquele que falta comida, falta casa, falta emprego, sempre constituído pela falta. Denunciando, assim, a sua identidade, no sentido de denunciar, não, mas assim, de mostrar a identidade para o outro. Afinal, o modo como fala a língua outra é uma das formas que o define para os nativos dos países que os acolhem. Ainda resiste também algo marcado no corpo, na pele, no modo de se vestir que também os define, como não sendo daquele lugar do país de acolhida. Felipe, você pode passar para mim, fazendo um favor? Ah, eu achei que eu tinha apagado esse texto da Kristeva, que eu acho muito bonito, em relação a esse olhar do estrangeiro, né, na sua relação com a língua outra e com a sua própria língua materna, né? Então, para Kristeva, no livro Estrangeiro para Nós Mesmos, em que ela se coloca assim no lugar de estrangeira na França, né? E como ela faz toda essa reflexão do que é ser estrangeiro, do que é falar uma língua estrangeira e da sua relação com a língua materna, ela traz esse trecho que é muito significativo para mim, para relacionar com os excertos das mulheres congolesas, né? Que é não falar a sua língua materna, habitar sonoridades e lógicas cortadas da memória noturna do corpo, do sono agridoce da infância, trazer em si como jazigo secreto ou como uma criança deficiente, benquista e inútil. Essa linguagem de outrora que murcha sem jamais abandoná-lo. Você se aperfeiçoa num outro instrumento, como nós nos expressamos com a álgebra ou o violino. Você tem o sentimento de que a nova língua é a sua ressurreição. Nova pele, novo sexo, mas a ilusão se despedaça quando você se ouve. No momento de uma gravação, por exemplo, em que a melodia de sua voz lhe volta esquisita, de forma alguma mais próxima da gagueira de outrora do que do código atual. Né? Então, esse embate constante do estrangeiro, no país em que ele está, com a língua que ele precisa falar para se comunicar com os outros, né? E com a sua língua materna. E esse embate, ele é muito forte, pensando no caso dos refugiados. Felipe, você pode passar para mim, fazendo favor? Obrigada. E pensando nessa relação de sujeito e língua, essa relação, ela é atravessada, né? Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais organizado. E também porque eu queria deixar um tempinho, porque eu vou trazer outras ideias de arquivos aqui para a gente conversar também no final. Então, eu vou ler para eu não me perder, tá? Então, a relação sujeito-línguas, ela é atravessada por movimentos de desidentificação, em que se processam semelhanças e diferenças entre formas linguísticas e históricas, estranhamentos e reconhecimentos, aceitações e recusas. Enfim, movimentos através dos quais vão se instalando de um modo e não de outro. As desidentificações entre sujeitos particulares, sempre tomados em uma rede de eventos e relações históricas, e as formas específicas, atravessadas, portanto, por relações diversas, tensas ou de deleite, admiração e cultivo, especialmente no interior do Estado Nacional Moderno, como nos ensina Paio, 2013. Ou seja, essa relação, ela acaba sendo muito potente nesse processo dessa busca, desse desejo. E é um desejo que é anunciado não uma, duas vezes nas aulas. Esse desejo do apagamento da língua materna era algo que se ouvia o tempo todo. Sabe, a necessidade de falar a língua portuguesa como os brasileiros falavam, e justamente essa necessidade numa relação de sobrevivência. E é sobrevivência porque era o tempo todo o outro enunciado que vinha em seguida do falar sem sotaque era a necessidade do emprego, tá? Como se, ao falar a língua portuguesa, já de imediato seria a única demanda para si, a única condição para se
ter um emprego no Brasil. E a gente sabe que não é isso, né? Mas era esse discurso que, na verdade, os ajudavam a aprender a língua portuguesa. Tá? Isso era muito interessante. Então, eles iam sempre na Caritas, mulheres também, porque elas precisavam aprender para tentar um emprego no Brasil, para ter essa possibilidade de sobreviver aqui. Felipe, você pode passar para mim, fazendo favor? Tá. E pensando toda essa relação com a língua outra, nesse processo de identificação e desidentificação com a língua do país que os recebe, né, de uma forma ou de outra, o Brasil é um país que os recebia, né? Não necessariamente esse receber significa acolher de fato, dar todas as condições de vida, como alimentação, trabalho. Isso a gente sabe que não acontecia, né? Se não fosse as ONGs, muitos deles estavam perdidos, como a gente vê agora na pandemia, né? Muitos estão numa condição precária de vida, em relação à saúde, tudo mais. Bom, mas aí uma das minhas questões pensando nessas narrativas produzidas em sala de aula, e o recorte aí que vocês viram que eu fiz eram narrativas sobre a língua portuguesa, como elas consideravam a língua portuguesa. Então, qual era o processo de subjetivação dessas mulheres nessa língua outra? Né? E pensando aí, eu trago a Orlandi para pensar nessa questão da subjetividade, né? Desse processo de subjetivação. Segundo Orlandi, a subjetividade ela é constituída no acontecimento do discurso. Isso se dá porque o sujeito se subjetiva conforme ele se projeta do seu lugar no mundo para a sua posição no discurso. O sujeito, desse modo, é posição entre outras posições discursivas. No processo de subjetivação, segundo Orlandi, 2005, há sempre furos, falhas, incompletudes, apagamentos. Isso nos serve de indícios, vestígios, para compreender os pontos de resistência. É no processo de subjetivação que podemos observar a relação entre o simbólico e o político. Então, quando a gente pensa nesse processo de subjetivação e no processo de ensino de português como língua estrangeira voltada para as pessoas em situação de refúgio, a gente vê que sempre há falhas, há furos que vão traçando pontos de resistência. E esses pontos de resistência, eles se dão nessa insistência. Isso é muito interessante. Na sala de aula de língua portuguesa, apesar da necessidade constante de se aprender português, e eu só aprendo português, então, eles mesmos falavam, eu só vou aprender o português, Fernanda, falando aqui nessas aulas. Quando elas não estavam falando comigo, não só as mulheres, como os homens também, eles não falavam em português entre si. E às vezes até comigo, mesmo os mais avançados. No final da aula, acabou a aula de português, ou eles falavam em francês comigo, e eu que pedia, não, vamos falar em português. Ou entre eles, eles falavam o Lingala, que era a língua em comum ali entre eles. Na verdade, quando eles falavam entre eles, eles falavam o Lingala, tá? E aí, olha que interessante, gente. Aí há esse ponto de resistência muito forte em relação à língua do país de acolhida. Porque eles estavam justamente nesse ambiente que era o lugar para eles aprenderem a língua portuguesa. Mas quando eles falavam entre si, é óbvio, era onde eles se sentiam confortáveis, eles iam falar a língua mais comum entre eles, que era o Lingala. E quando eles iam falar comigo no final da aula, era o francês. Acabou a aula, eu vou falar a língua que eu me sinto mais confortável. Então, isso é muito interessante para a gente pensar nessa relação que eles estabelecem com a língua portuguesa, tá? Felipe, você pode passar para mim, por favor? Tá. E justamente nesse processo de identificação e significação com o outro, com a língua estrangeira, então é latente essa relação entre o sujeito e esse significante, essa busca constante de falar sem sotaque, que a gente sabe que é uma busca
que é um desejo, mas que não se cumpre, não tem como apagar a língua materna. Tá? Entre essa sonoridade que lhe é estranha, mas ao mesmo tempo necessária de ser aprendida para que possa preencher o sentido de seus dizeres e significar-se no país em que agora habita. Mas é interessante isso. Essa parte, essa reflexão foi feita em outro momento e na aula que muitos alunos diziam que as pessoas não falavam com eles ou fingiam que não entendiam porque o próprio brasileiro não os reconhecia, não reconhecia aquela fala como sendo possível de ser compreendida em português. Mas na verdade era. Porque a gente se esforça. Né? A gente vê as pessoas se esforçando para entender um europeu falando, um americano, mas não existia esse movimento. Né? Então vejam como é muito forte essa relação de eu preciso me significar, preciso falar, eu só vou ser ouvido ou ouvida nesse país, enquanto uma pessoa que tem voz, se eu falar na língua deles. Se eu falar na minha língua, ou se eu falar na língua deles, repleto de enunciados ou de sonoridades ainda da minha língua outra, eu não vou ser compreendido, eu não vou ter emprego. Não vai ser possível viver de forma harmônica nesse país. Felipe, você pode passar para mim, fazendo favor? Tá. Não, você pode voltar, porque eu achei que eu tinha feito outro negócio. Você pode voltar? Isso. Então, esse trecho final que eu trago aqui é justamente para a gente pensar nessa questão da voz, né? A ideia no pós-doc era justamente estudar as narrativas das refugiadas congolesas, que era justamente para criar um espaço nas aulas e criar um arquivo. Eu não consegui trazer tudo que eu queria da voz dessas mulheres. Eu tive atividades com cartas que eram super interessantes, mas essas não tive permissão delas para pesquisa, então eu não pude colocar. Então, o que eu não tive permissão não pode se constituir quanto arquivo, porque isso tem relação com ética de pesquisa, né? Mas é muito interessante que na sala de aula era um espaço em que elas podiam tomar palavra, e esse espaço era um lugar onde elas sabiam que podiam ser ouvidas, principalmente as mulheres, que muitas vezes elas não eram ouvidas em casa pelos homens, elas não eram ouvidas no país delas, de jeito nenhum, mas elas tinham esse espaço na sala de aula, tanto que eu falo que esse é um arquivo que traz, né, a voz, de uma forma ou outra, dessas mulheres, das refugiadas, não só os meus arquivos enquanto professoras, mas de outros professores da Caritas, que são arquivos interessantes para serem estudados. Então, isso é muito significativo, pensar num arquivo que traz a voz dessas pessoas, mas eu também trago agora, no final, outras possibilidades de arquivos, para a gente pensar tudo isso, para a gente pensar o processo de significação do próprio termo refúgio, refugiado, língua de acolhimento, país de acolhimento, tá? Você pode passar para mim, Felipe, por favor? Tá. E esses outros possíveis arquivos, eu ainda não tenho constituído, apesar de saber que existem teses e dissertações que trazem análise sobre isso, mas são arquivos interessantes e possíveis de serem constituídos justamente para a gente pensar outras questões sobre o refúgio, outras questões sobre as pessoas que estão aqui em refúgio e o nosso olhar enquanto brasileiro, enquanto país que se coloca enquanto país de acolhida, né? Como a gente significa esses sujeitos, né? Como esses sujeitos também, eles demandam sentido,
e lutam por um espaço de dizer, tá? Então, a proposta aqui também é constituir arquivos, que tenham discurso sobre pessoas em refúgio. E eu acho que é importante marcar essa diferença aqui, discurso sobre, né? Isso já é muito trabalhado pela Betânia Mariani na tese dela de doutorado, do discurso sobre o comunismo, quando ela vai falar da imprensa, e pensar justamente nesse discurso sobre a pessoa, sobre o refugiado. Olhar como esses enunciados, esses saberes sobre o refúgio circulam na nossa sociedade. Então, juntar aí textos jornalísticos, fotografias, os vídeos institucionais das próprias ONGs, os dicionários, mesmo os do século XIX, XX, estatutos e leis. Leis é extremamente interessante para a gente pensar esse discurso sobre pessoas em refúgio. E para a gente só ter um exemplo, eu trouxe para vocês aqui, só para a gente, seria um pontapé inicial para essa possibilidade de arquivo. Felipe, você pode passar para mim, por favor? Isso. Só para a gente ver, tem uma exposição de fotos feitas pelo Acnur, chamada Faces do Refúgio. Então, como esse olhar do outro, né, o olhar do fotógrafo, como ele significa essa questão do refúgio, né? E como ele significa a infância nessas fotos, como ele significa o deslocamento. Então, tudo isso é muito interessante para a gente pensar nesses sentidos que aí circulam sobre o termo, sobre essa relação dessas pessoas com o país de acolhida. Além dessa exposição de fotografias, tem uma outra que é muito interessante, que chama Vidas em Refúgio. Essa é brasileira, né? E foi feita em parceria com o CONARE. Eles escolheram 12 mulheres refugiadas, que é extremamente bonito o trabalho, e olhar assim pela ótica desse fotógrafo, dessa fotógrafa, como essas mulheres e como a vida delas é significada. Mas ainda assim é um discurso sobre o refugiado. Não é a voz dessas mulheres, não é a voz desses sujeitos que estão aí significados. Ainda perpassa pelo outro. Tá? Pode passar para mim, fazendo favor? Tá. E um outro arquivo interessante também para constituir, são mini arquivos para constituir um grande arquivos em refúgio, seriam arquivos constituídos por discursos para pessoas em situação de refúgio. Então, a gente tem discurso das pessoas em situação de refúgio, que isso se constitui principalmente por esses discursos em sala de aula. Há também aquele documentário Era Uma Vez o Hotel Cambridge, Era Uma Vez o Hotel Cambridge, que traz discursos da fala dos refugiados em ambientes em que eles tomam a palavra para questionar, né, todos os problemas aí de onde eles moram, da ocupação onde eles moram, que é um documentário que eu aconselho todos assistirem, que é maravilhoso, tá? E o discurso sobre os refugiados, que a gente vê constantemente pela mídia, e aí eu trouxe essas fotografias porque a gente às vezes esquece dessas outras formas de falar sobre o refúgio, que é super importante ser considerado também, né? E aí eu trouxe os discursos voltados para as pessoas em refúgio. E como exemplo possível de materiais para constituir esses arquivos, seriam os materiais didáticos e leis específicas. Só para título de exemplo, eu trouxe aqui os 3 exemplos de materiais didáticos. O Pode Entrar, que foi feito pela São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo. Não, desculpa. É uma parceria entre o Acnur, o CONARE e a Caritas de São Paulo. O Recomeçar, que é um material feito pelos professores de português, língua de acolhimento, como eles chamam, da Unifesp.
e o Entre Nós, português com refugiados, elaborado pela UERJ. Eu fiz parte da elaboração de algumas atividades desse material Entre Nós, que é um material feito em parceria da UERJ com a Caritas, tá? Então, isso é interessante também, discurso voltado para os refugiados. Já que a gente vai ensinar a língua portuguesa para eles sobreviverem no país, né, que tem esse status, né, vamos ensinar, tem esse discurso, na verdade. Vamos ensinar a língua portuguesa para eles sobreviverem. Então, o que é apresentado para esses refugiados, né? O que é apresentado como emprego, o que é a questão que eu e a Sabrina, a gente está trabalhando nesse artigo, que ainda está para sair, é o que é reportado como saúde para esses refugiados, o que é apresentado como cultura brasileira. Então, tudo isso, esses discursos para os refugiados, como significa esse país de acolhida, essa língua para esses sujeitos, assim como as leis específicas voltadas para essa população. Então, esse discurso para os refugiados também é algo interessantíssimo para ser analisado, tá? E algo que eu pensei hoje à tarde, mas eu não coloquei aqui, e é uma outra possibilidade de olhar para a questão de refúgio, seriam os arquivos constituídos por discursos que falam em nome dos refugiados. Isso é muito forte, porque quando a gente fala em vídeos institucionais, quando a gente fala em ONGs, inclusive em eventos sobre refúgio, o que a gente menos vê são pessoas em situação de refúgio tendo um lugar de fala nesses espaços. Tá? Então, aí sim é constituído não um discurso sobre o refugiado, mas em nome do refugiado. E aí é interessante a gente pensar nessas diferenças do discurso em arquivos que trazem um discurso sobre, e essa diferença do discurso sobre e o discurso em nome do outro, né? Não nessa relação de porta-voz, mas como ocupando esse espaço e significando o outro de uma determinada forma e não de outra, né? Enfim, esse finalzinho, na verdade, foram ideias de possibilidades de ampliação desse arquivos em refúgio, que demanda, tem muito material, é algo que demanda pesquisa e algo que é extremamente urgente, porque cada vez mais há mais e mais deslocamentos pelo mundo todo, né? Vocês veem notícias o tempo todo de barcos, de pessoas tentando atravessar para a Europa, e isso não vai parar. A gente sabe que não vai parar, e é um movimento que é constante, tá? Só para finalizar, eu acho que uma tese, uma dissertação, e a Vanise conhece muito bem essa dissertação, que vocês precisam ler, quem é interessado em trabalhar com questões sobre refúgio, é a da Sabrina Rizental, Refugiados, Tensões em um Imaginário de Acolhimento, tá? É um trabalho que eu aconselho até para a gente pensar em todas essas questões sobre o refugiado. Então, pensando nesses outros materiais em conjunto com esse trabalho da Sabrina e outros trabalhos, né, que, por exemplo, na Unicamp está tendo muito trabalho sobre a questão do refugiado na parte de linguística aplicada, tudo isso vai compondo aí um material muito interessante para análise e para a gente discutir os sentidos que estão aí em jogo, tanto sobre esse termo e sobre pensar em como dar voz. Isso eu acho ruim até falar como dar voz, né? Mas assim, como a gente ouvir de fato essas pessoas em situação de refúgio. A dissertação, o título é Refugiados, Tensões em um Imaginário de Acolhimento, Aline, tá? Felipe, você pode passar para mim só para ver
Tá. No final eu coloquei uma referência bibliográfica básica de quem eu citei aí. E é isso, gente. No último slide tem o meu contato. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada aos que ficaram até aqui, sexta-feira. E eu finalizo aqui para a gente ter esse tempinho para a gente conversar, para quem tem ideias, quem quer fazer comentários, que isso é super importante. E muito obrigada, gente. Obrigado, Fernanda, pela fala, muito boa. Peço desculpas por ter deixado a câmera fechada de vez em quando, mas é uma enxaqueca que bateu aqui. Enfim, a gente tem necessidade de ficar com o olhinho fechado, mas estava te escutando o tempo todo. Vou deixar agora que as pessoas coloquem suas dúvidas e questões. Acho que é premente que as pessoas façam e depois, né, nós, Vanise e eu, podemos inclusive colocar as nossas. Sempre fazemos também, né, Vanise? Os meus alunos fofos estão todos aqui. Estou vendo a Nath, a Raquel, a Agatha. Deixa só aproveitar e dar o aviso do sorteio, né? O sorteio a gente vai fazer já, né? Só para não esquecer, a gente faz o sorteio. Vanise, eu acho, inclusive, que enquanto as pessoas formulam as questões, pode já ir fazendo o sorteio, não é? Boa, Felipe, boa. Então, faz agora e o pessoal vai formulando as questões. Então a Thaís. Com licença, não, sobre essa questão do sorteio, eu só peço para vocês preencherem o formulário, porque a gente vai fazer o sorteio a partir de lá. E faltam ainda algumas pessoas, então vou esperar uns 5 minutinhos para sortear, pode ser? Tá bom. Então tá. Então vamos deixando as pessoas colocarem questões. Se não fizerem, a gente já faz. Tá, teve alguém que perguntou, Alicia, fiquei curiosa para saber a respeito das leis que você traz para as suas... Quando você fala das leis, você está falando... Eu não trazia leis para minha sala de aula. Eu não entendi muito bem essa pergunta, Alicia. Você pode reformular? Lívia tem uma pergunta. A Lívia tem. A da Lívia eu não consigo responder, porque realmente a lei eu não trazia na sala de aula. Eu acho que você deve estar perguntando essas leis específicas sobre os refugiados, na questão da documentação, como eles devem conseguir as documentações. Na verdade, isso, quem trabalhava com as leis, Lícia, era mais o pessoal da Caritas, tá? Vai lá, Lívia. Não era isso, que traziam leis específicas para estudarem. Não era isso. Na verdade, o que eu trazia muito para os refugiados, principalmente para as mulheres, Lícia, em uma das aulas, eu trazia muita questão por conta de violência, que elas falavam constantemente, eu sempre trazia a questão da Lei Maria da Penha, para elas entenderem, tá? Mas não uma lei específica para eles estudarem. Entendeu? Isso não. Quando eu falo de leis específicas, eu acho que é porque estava junto com os materiais didáticos, né? Mas não era, é só para pensar assim no discurso para os refugiados. Espero que eu tenha esclarecido essa parte. Certo. A Lívia falou que tinha uma pergunta. Abre o microfone, Lívia. Lívia, cadê você? Só tô vendo um L aí. Ela tá habilitando o microfone. Qualquer coisa, Lívia, sai da sala e volta. Gente, todo mundo já assinou a lista de presença?
Falta alguém? Lívia. Pronto, agora voltei, eu acho. Oi, Lívia. Boa noite. Primeiro, parabenizar pelo mini curso. Achei, assim, foi maravilhoso, muito sensível, né? E como a professora. E fico muito feliz, assim, de você ter trazido esses materiais, né? Imagino a sensibilidade desse arquivo que não pode ser mostrado, né? Que esse das cartas, devem ser cartas, assim, bem tocantes, o lugar da mulher, né? Nesse aprendizado. Então, assim, eu estou pensando nessa relação, né? De estrangeiridade com a língua por conta do meu trabalho com os surdos, né? E aí você falou dessa relação do português, aprender português para o trabalho, né? Essa coisa muito pragmática. Então, eu queria saber se teve um confronto, assim, quando você... na verdade, são duas questões. Eu vou fazer essa pergunta e vou fazer um comentário também. Que é um comentário e pergunta. Como tem essa relação muito pragmática, né? Aí a gente vê, assim, estudos de outros campos, né? Que focam muito nesse pragmatismo em relação a essa língua outra, né? Então, a segunda língua tem um caráter instrumental, é uma língua para o trabalho, é uma língua para a interação básica. Essa noção mesmo da língua instrumental. E aí você vai para essa escrita de cartas com as suas alunas. Então, eu queria saber, assim, qual o efeito que provocou, né? A carta é uma coisa menos instrumentalizada possível, né? Vamos dizer assim, nesses termos, né? E aí eu queria saber se essa relação, assim, por que você pensou na carta? O que você queria trazer com isso? Que relação, né, que você queria pensar? E essa coisa do sotaque, eu lembro que quando eu fiz o doutorado sanduíche, todo mundo assim que passou lá, né, por um período em Paris, ou então teve essa relação, né, com o francês, né, é sempre essa marca, né, do accent, né, do acento, do sotaque. Será que não vem dessa língua? Porque eu não saberia dizer também se é uma língua materna tão forte assim para elas, porque justamente tem essas línguas outras, né, que podem ser formadas como língua materna, mas que não vão comparecer, né, nesse ambiente da língua oficial, institucionalizado, ambiente escolar. Aí, se você puder comentar um pouquinho, te agradeço. Obrigada, muito obrigada, e obrigada, Vanícia, Felipe, a todo mundo que está na organização. Eu é que agradeço, Lívia. Essa sua pergunta eu achei importante, porque é a visão tanto da Caritas quanto dos próprios refugiados, essa visão de aprender uma língua para conseguir emprego, aprender uma língua para sobreviver. Mas a gente sabe, nós estudiosos da linguagem, que a língua ela não tem esse caráter apenas assim, vou aprender essa língua, esse caráter instrumental, né? A partir do momento em que a minha questão era entender o processo de subjetivação das mulheres refugiadas na língua outra, eu queria ver como é que elas se colocavam enquanto tal, como é que elas falariam entre elas o que elas estavam sentindo no Brasil, o que elas sentiam falta no país delas. Então, eu queria, assim, que elas tomassem a palavra e se significassem ali, naquele dizer, na língua portuguesa. Ou seja, não só buscar aquele caráter instrumental, mas aquela possibilidade do falar sobre mim, mesmo de tomar a palavra e poder tentar se significar, tentar... Como
é que eu vou falar? Buscar se escrita colocar de dentro. si, né? É o termo que você usa mesmo, né? Trazer essa coisa da escrita de si. Era esse que eu estava tentando lembrar. Eu falei o termo da Lívia, que a Lívia usa. Tá doida, não é meu, não, é do Foucault. Não, mas é o termo que você sempre fala para mim, sabe? É o do Foucault, mas é o termo que você sempre fala para mim. De trazer essa escrita de si nessa língua outra, que é o que você faz também com seus alunos surdos. E a gente sabe que tem aí uma brecha, que tem uma falha, que parece que você nunca vai poder significar inteiramente, escrever sobre si nessa língua que não é a sua língua ou as suas línguas maternas. Parece que sempre vai faltar algo. Você não consegue se colocar ali naquele dizer por inteiro. Parece que... E isso é interessante, porque as palavras em francês ou em galo apareciam para dar esse sentido de completude. Que isso é um ponto extremamente interessante dessa escrita de si. Sim, e aí elas reclamavam, assim, por exemplo, você não está dando aula agora, ou coisas do tipo, ou elas... Não, porque eu explicava, porque até uma parte que elas falam, eu tenho que saber escrever e falar. Então, porque eu sempre batia muito nessa tecla, não, escrever também é aprender língua portuguesa. Mas isso talvez era uma tecla que eu batia muito e mostrava que essa questão da escrita era aprender também essa língua estrangeira. E aí, gente, eu usava um pouco do discurso deles. Já que é para aprender o português para conseguir emprego, escrever sobre eles também era útil. Então, eu entrava um pouco no discurso deles, eu fazia uma malandragem, gente, na verdade. Isso era extremamente interessante. Porque, e aí sim, eles viam quão era importante falar sobre eles. Principalmente as mulheres, que muitas vezes elas eram silenciadas em casa, na própria sociedade brasileira, mesmo que elas não se colocavam mesmo, né? Por não falar a língua portuguesa, elas não viam espaço para falar sobre suas demandas, suas necessidades aqui no Brasil. E quando você fala sobre a questão do sotaque, Lívia, quando fala do sotaque, do apagamento da língua materna na língua estrangeira, os refugiados, eles trazem aí... tanto que o modo como eles falam português não é igual um francês falando português. Então, aparece sim, nesse modo de falar português, essas línguas outras, que sim, provavelmente a língua que eles têm mais habilidade pode ser a língua da tribo, de onde eles viviam, de onde eles vieram, tá? Porque se você ouve uma pessoa do Congo falando, você ouve diferentes formas de falar português. Não é porque é do Congo que vai igual os franceses. Você reconhece um francês falando português, assim como na França eles sabiam que a gente era brasileiro. Eles sabiam, é brasileiro falando francês. Não, você vai reconhecer diferentes sotaques no falar brasileiro dos congoleses e de outros africanos, de pessoas de outros países africanos. Você vai ouvir diferenças, mesmo os nigerianos, que têm a língua inglesa como língua oficial, você vai ver um sotaque, assim, dependendo do lugar que eles são, da Nigéria, do Congo, você vai ouvir formas diferentes de falar português, por conta dessas línguas maternas. A Carolina acabou de falar que tem o resultado do sorteio. Então, a gente tem a Aline e a Raquel na fila para observações, mas, Aline, você espera um pouquinho só a gente ter essa divulgação do resultado? Pode ser? Desculpa, eu não entendi. Fazer a pergunta agora ou depois? Não, você pode esperar um pouquinho só a gente divulgar o resultado do sorteio? Eu espero. Beleza. Então, Carolina, vai lá. A Carolina já divulgou. Aline França Nunes.
A Aline está na sala, só para a gente saber. Tá aí? Beleza. Então, Aline, depois você manda e-mail para o e-mail do Gal. De repente ficou. Que a gente vai precisar do seu endereço para envio do livro. Tá bom? Beleza. Então, agora a gente vai para a outra Aline. Vai lá, Aline. Aline, você está aqui. Aline Stenzel? É. Acho que ela pode estar com problema no microfone também. Ela saiu. Às vezes a pessoa clica em sair em vez de ligar o microfone. Mas a gente tinha uma observação também da Raquel, né? Raquel Alves. A Aline voltou. Tudo bem. Aline, você saiu e voltou. Você está apta a falar agora? Sim, acho que sim, desculpa. A conexão aqui tá... Vou tentar ativar aqui a câmera. Mais um comentário para pensar. Se você observava a língua portuguesa, a visão das alunas, ou mesmo a representação assim, da língua em outros documentos, outros, né, que fazem parte dos arquivos, né, a língua portuguesa como um direito ou como um dever, no sentido do refugiado? Seria um direito aprender a língua portuguesa ou um dever? Né, porque se a gente pensar em alguns materiais didáticos, né, assim, essa proposta de língua portuguesa como língua de acolhimento é apresentado como um direito, né, aprender a língua portuguesa para, né, sobreviver no país, digamos, né, mas que normalmente algumas questões de naturalização, né, de questões oficiais já colocam como um dever, né, ou nem que seja fazer um curso, né, apresentar um diploma de um curso para conseguir a naturalização, conseguir a documentação, né? Como você via, assim, um dever, um direito? Não, essa tua observação foi extremamente interessante, Aline, que realmente pensar o português voltado para os refugiados nesses materiais didáticos e o próprio movimento das universidades públicas e das ONGs e de algumas prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, eles colocavam isso como um direito dessas pessoas que chegam aqui no Brasil buscando esse asilo, esse acolhimento, né, como a gente viu nos termos usados por eles. Mas no Brasil, aí é diferente, porque para naturalização é um dever você aprender a língua portuguesa, para ser naturalizado brasileiro. Mas não necessariamente para você ter visto de refugiado no Brasil. Para você conseguir o visto de permanência no Brasil como refugiado, não é obrigatório você saber a língua portuguesa, diferente de Portugal. Portugal exige esse conhecimento. Lá é um dever. Aqui no Brasil, não. Mas aí é diferente. Aí a gente está falando de coisas diferentes. Naturalização é uma coisa, você precisa fazer o CELPE-BRAS. Para você ser naturalizado, um dos requisitos é você ter tido proficiência avançada no CELPE-BRAS. Mas para refugiado, isso não é obrigatório. Só que aí é interessante, né? Não é um dever pensando na lei, mas em questão de sobrevivência, para conseguir nessas questões pragmáticas mesmo que a Lívia estava falando, de conseguir emprego, de poder falar, que é o que eles buscam, poder falar com a professora do meu filho e entender o que está acontecendo, né, acaba sendo obrigatório, de uma forma, pensando nas demandas sociais. Tá certo? Te respondi, mas sim, em relação aos materiais. Mas é interessante, o governo brasileiro não vê enquanto direito, porque a gente não vê políticas públicas focando no ensino de português para os refugiados. Não tem. Isso daí é um movimento
das universidades enquanto instituições federais, mas, enfim, é que eu não consigo ligar mais universidade com esse governo, mas, enfim. Parece que é totalmente diferente, entendeu? Mas não tem aí um estatuto de lei falando que isso é um direito. Isso vem muito mais do movimento da sociedade, das universidades, das ONGs, tá bom? Tirando algumas prefeituras, como eu te disse, a que eu tenho certeza que faz é a Prefeitura de São Paulo, em relação a isso, do ensino, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido. Mas obrigada por essa observação que é extremamente interessante, Aline. Obrigada. Imagina, tinha alguém que perguntou alguma coisa. A Raquel. Seria como uma forma de autoidentificação. Só que aí eu perdi o contexto da pergunta agora. Mas é quando quando eu falava sobre essa questão das cartas ou esse processo de identificação com a língua? Raquel, é porque eu perdi agora o contexto da pergunta. Eu não sei se a Raquel... Fernanda, eu acho que ela explicou melhor aqui no chat o que ela estava querendo dizer. Queria saber como você conseguia trabalhar essa dualidade da língua nativa, com a língua aprendida, no caso a língua portuguesa, como uma forma de autoidentificação pessoal. Tudo bem. Só vou tomar aqui. Queria saber como você conseguia trabalhar. Assim, conseguir trabalhar já era uma coisa complicada, né? Porque a gente dava nossos revelations em sala de aula, tá? Porque, assim, o que a gente fazia? A língua, por exemplo, quando eles tinham alguma questão e eles não conseguiam se expressar em português, eles buscavam se expressar em francês comigo, que era outra língua, que era a segunda língua em comum entre a gente, tá? Então, na verdade, quando eles traziam coisas do Lingala e eles não sabiam se expressar em francês com aquilo, a gente ia para que, como todos os professores de língua estrangeira fazem, ia para a mímica, tá? E aí você pergunta assim, se essa dualidade do modo como eu trabalhava era uma forma de autoidentificação pessoal. Porque eu não estou conseguindo entender muito bem a pergunta. Queria saber como você conseguia trabalhar essa dualidade na língua nativa. Tá. Oi, Raquel. Me ouvir? Eu acho que... Agora eu tô. Tá. Desculpa. É que acontece, quando, no caso, eu nunca ensinei uma língua para alguém, mas eu tenho estudado línguas e eu estou tentando aprender essa questão de como passa a transformação na cabeça da pessoa de uma língua para outra. E aí, claro, você sabe melhor do que eu, né? Quando a gente tem nossa língua nativa, foi uma coisa até que eu estudei com a Vanise no último período, a gente pensa e a gente se expressa melhor, claro, com a nossa língua nativa. E aí, essa questão de autoidentificação pessoal, eu queria saber como você consegue trabalhar ao ensinar, no caso, uma nova língua para a pessoa, com que ela não perca essa autoidentificação pessoal dela com a sua língua. Agora eu entendi. Olha, isso é muito... O que a gente fazia? Isso era uma coisa que os professores, lá na UERJ, a gente tinha uma reunião e a gente sempre conversava sobre isso. Como é que a gente vai, mesmo eles buscando essa fala sem sotaque, que a gente sabe que é impossível fazer, como é que a gente traz também para as aulas de língua a fala dessas pessoas, a cultura dessas pessoas. Então, era uma preocupação muito grande, quanto professores, da gente pedir para eles trazerem, por exemplo, eu vou ensinar tal palavra em português. Eu viro e mexe, ou um termo, ou por exemplo, na aula de provérbios, se aquele provérbio, quais provérbios significavam
aquilo na língua francesa e no Lingala, e aí eu pedia também, aí uma falava, mas na minha tribo não era Lingala, mas na minha tribo tinha tal, aí eles me ensinavam também, sabe? Então, era uma aula que acabava tendo não só a língua portuguesa como foco, mas também as outras línguas africanas. E aí eles ficavam, aí era muito legal, porque eles viam a minha dificuldade em falar a língua deles. E eles, você também não consegue. Falei, sim, porque não é minha língua materna. Então, por isso, vocês não podem se penalizar por não falar o português sem sotaque. Então, era uma relação muito interessante para a gente produzir também, para não desconsiderar as línguas desses alunos, tá, Raquel? Então, a gente sempre busca... E isso era uma coisa que a gente conversava nas reuniões que a gente fazia com o Bruno Deus Dará e a Poliana Coelho, que são professores da UERJ, que eram os coordenadores do projeto de extensão da UERJ. Então, sempre buscar trazer a cultura do outro para as nossas aulas. Por exemplo, na minha aula sobre festa junina, que a gente fez uma festa junina, e foi uma aula que juntou, do nada, a professora, a coordenadora da Caritas Liga. Então, Fernanda, não tem nenhum professor para nenhuma turma. A gente vai juntar todas as turmas na sua sala. Isso era um dia anterior, 5 da tarde. Aí era junho. Falei, vamos fazer uma festa junina. E aí foi eu, do meu lado, e ela, a gente correndo comprar comida de festa junina. E a gente montou uma festa junina. E aí tinha alunos falantes de espanhol, que eram de Cuba e Venezuela, a maioria da Venezuela. Tinham falantes de língua inglesa, que eram de países africanos de língua inglesa. Tinham falantes de língua francesa. E os de língua inglesa também, a gente colocava os sírios também na língua inglesa, porque não tinha ninguém lá de professor que sabia falar árabe. E aí era interessante, porque cada país começou a trazer também e narrar as festas e trazer as músicas. A gente procurava no YouTube na hora as músicas dos países para inserir naquela aula que era aula de festa junina. E acabou sendo uma aula multifesteira, festa de vários lugares do mundo. Então é isso, para não perder essa identificação com o país e com a língua e com a cultura do outro, para mostrar que não é porque ele está no Brasil que ele tem que apagar. O processo de integração não significa apagar e silenciar o que eu era antes, né? E sim incorporar os elementos, a língua brasileira, por exemplo, né, nesse processo de integração no país, mas não apagar. Isso era uma coisa que a gente trabalhava muito com eles, Raquel, esse não apagamento. Mas a gente sabe que muitos deles ainda batiam nessa tecla da importância de não ser visto como refugiados. Ah, que legal! Não, eu achei muito legal esse trabalho que você fez. E é uma pergunta que eu faço até hoje nas aulas, né? Como é que o refugiado ele se vê em meio a todas essas coisas, Raquel? Pessoal, dado o avançado na hora, a gente está recebendo aqui os obrigados e elogios e tudo mais, mas Fernanda também tem um pequenininho em casa, né? Que deve estar demandando. Eu acho que ele acordou. O Rafa já veio dar umas olhadas aqui. Conheço bem. Então, a gente só agradece essa fala, esse mini curso da Fernanda. A gente na universidade fica na pesquisa direto, assim como a Fernanda fica, mas é pouca gente que se aventura aí para a ponta do processo mesmo. E a Fernanda é uma dessas pessoas que se aventuram, né? E está contando essas aventuras para a gente com todos os delírios e ao mesmo tempo, né, delícias disso tudo. Então, agradecemos muito a Fernanda, agradecemos a quem ficou até aqui, e lembrem-se que na semana do dia 26 de julho a gente tem a segunda semana do terceiro encontro do Grupo Arquivos de Língua. Então, é mais uma semana inteira, de 6 às 8 da noite, de segunda a sexta, em que vocês vão poder assistir a mesas redondas, dessa vez, com os integrantes do GAL. Então, bem-vindos lá e descansem por hoje. Obrigado, Fernanda. Obrigada, gente, por ficar até esse momento. Obrigada, meus alunos da Souza Marques que vieram aqui também me assistir. Eu estou morrendo de saudade da aula para vocês, gente.
E obrigado, Vanise e Felipe. Boa pela noite, acolhida. obrigada, Fernanda. Obrigado, Felipe. Obrigado também à equipe que está ajudando, né? A Carolina e Thaís, A né? produção, né? Isso, e tem mais produção atrás, né? Um monte. Michel, Rudá, André, nossa, né? Leatrice, Clara, sei lá, acho que eu não vou dizer o nome de todo mundo, não, já esqueci metade, né? Obrigada a todo mundo que trabalhou pesado essa semana para, né, os minicursos acontecessem. Thaís, você pode encerrar a gravação. Tchau, gente. Muito obrigada. Agora eu vou socorrer um bebê. Vai lá, Fernanda. Bom descanso. Um beijo.